Olá, voltamos agora à vida e obra de Freud, depois de 4 anos de intervalo, tá? Mas agora estamos de volta, especialmente a pedidos de algumas pessoas, Carlão Camelo e Elias, neurologista, grande amigo, e também agora especialmente ao Marco Antônio Coutinho Jorge, meu professor da pós-graduação de psicanálise. Eu sou Simone Meirelles, graduada em psicologia e com algumas pós-graduações, hipnose clínica, neuropsicologia, dentre outros. Abordagens transdisciplinares sistêmicas e agora psicanálise, cursando. Bom, o capítulo de hoje, volume 2, é chamado Oposição. No capítulo anterior, a gente comentou sobre o movimento oposto, seria da expansão da psicanálise. Agora a gente vê a resistência, quais os obstáculos houve, especialmente nos anos anteriores à Primeira Guerra, e que também chega até os dias de hoje, né? Então, um período entre 1905, né? E que incluiu insultos pessoais, ostracismo social, que é um tipo de isolamento, preconceito, acusações de imoralidade e ameaças até de intervenção policial. Então, o que era o principal foco desses ataques? Era a questão do foco da origem dos sintomas, né? A origem da teoria do Freud, da origem dos sintomas está focado na sexualidade infantil. Então, isso era muito questionado, até porque não se queria que isso fosse tocado, né? Essa é a ferida na sociedade da época, e o texto traz muito enfoque da psiquiatria. Então foi um ponto de escândalo entre os psiquiatras, entre os médicos da época, né? Então foi muito atacado por Freud, seus seguidores, sua obra, né? Então o livro, a publicação dos 3 ensaios sobre a sexualidade, que iniciou essa questão, né? Então os discípulos precisaram defender, né, a psicanálise publicamente. Na época ainda o Jung ainda era discípulo do Freud, ainda não havia se separado, né, não havia ainda virado dissidente. Então as certezas estabelecidas na época da moralidade da época estavam sendo questionadas e houve com certeza resistência, né? Então, o que estava oculto começou a ser investigado, a psicanálise começou a mostrar o que tinha de tabu na época, e isso mexeu, né, com a hipocrisia moral da época. E que jeito que eram esses ataques? Eu vou mostrar, né, eu vou caracterizar com o texto, né, para ver como que acontecia. E foi muito, como é que eu falo? Foi muito forte, né? E aí eu vou. E assim, não chegou parece que teve um dos encontros que a polícia quase chegou a intervir, né? Mas assim, a gente pode olhar, né? Assim, a origem judia do Freud já mostra também o quanto isso já era rechaçado. Na época do nazismo também houve perseguição. Então, vou compartilhar aqui o texto, a gente ir pegando os pedacinhos, né, para mostrar como que foi essa oposição. Quando eu estava lendo, eu fiquei muito impressionada, porque é muito ruim ver o Freud sendo atacado, sabe? E aí a gente pensa nos próprios ataques feitos a gente, né, que mexe com esse tema.
E a vida nossa também, né? De outros tipos de ataques que também são feitos. E a gente vê também coisas da época, né? Até hoje que a gente vê com esse tipo, com as redes sociais, com o tipo de críticas que é comum, com as fake news, com os ataques gratuitos que são feitos, a pessoa não investiga profundamente o que acontece. Tem um dos casos aqui que eu vou mostrar que a pessoa vai falar sobre o caso Dora, que é uma das pacientes do Freud, e fala que Dora tinha 14 anos, sendo que ela tinha 18. Então, essas coisas, né? Então, os ataques normais do dia a dia. Então, agora imagina na época e os ataques sendo por pessoas intelectuais, né? Formadas em medicina e tudo. Eu vou compartilhar aqui, só um momento. Eu vou começar do final para o começo, que eu achei muito interessante. Já é o Freud, essa parte aqui em cinza. Já é bem no final, é como se Freud estivesse respondendo aí, em termos gerais, a todas as críticas, né? É uma coisa que eu vi na minha vida mesmo, são pessoas que foram me atacar, que usam, que generalizam os ataques. A gente mesmo que às vezes quando tá muito com raiva demais, a gente também generaliza, né? Começa a atacar 100%, até o que tá errado a gente ataca, porque tá com raiva demais, ataca tudo, né? Não foi diferente aqui, não. E a gente aí, mesmo sem noção, acaba atacando. E isso aqui aconteceu na época também, né? Então aqui o que tá falando, né? É, aqui. Outra, vamos pegar por aqui, quer ver? Que pode ser. Outra área sensível, esse aqui de roxo. Outra área sensível era o ostracismo que ele, Freud, tinha de suportar em sua própria cidade. Com isso, ele nunca se acostumava. Um dos resultados de tal ostracismo foi torná-lo especialmente grato ao reconhecimento no exterior. Aí tá falando aqui, aí no parágrafo de baixo, mas o que ocasionalmente podia de fato enfurecê-lo era a hipocrisia das soberbas pretensões éticas de alguns dos seus oponentes. Ao responder a uma carta ao qual Pfister anexara as provas de uma resposta que ele escrevera para um ataque que Foster lhe fizera, Freud escreveu, abre aspas, admiro o modo como o senhor escreve, tão gentil, tão humano, tão pleno de consideração, tão objetivo, muito mais para o leitor do que contra seu inimigo. Esse é obviamente o modo correto de produzir um efeito educativo e também é mais adequado a um homem na sua posição. Agradeço-lhe em especial por deixar minha personalidade o máximo possível no segundo plano. Eu não poderia escrever assim. Eu não escreveria de modo algum, isto é, eu não escrevo de modo algum. Só poderia escrever para libertar minha alma, para dar destino aos meus afetos. E como isso não se revelaria muito edificante, daria algum prazer aos oponentes, que ficariam felizes por verem minha irritação, não respondendo a eles. Pense, um sujeito tem desempenhado o papel de criatura ética e nobre que se volta contra as coisas baixas e assim adquire o direito de balbuciar a maior insensatez, de exibir sua ignorância e superficialidade, de destilar sua bile, de deturpar tudo e de levantar todos os tipos de suspeitas.
tudo isso em nome da mais elevada moralidade. Eu não podia manter a calma diante de tudo isso, mas já não posso moderar artificialmente minha ira ou transmiti-la de maneira agradavelmente contagiante. Mantenho-me em silêncio. O que eu nunca poderia fazer seria diminuir sua temperatura. Fecha aspas. No entanto, logo que se acalmava, Freud sabia perfeitamente bem que a única resposta eficaz era a de Darwin, e essa foi a que ele seguiu coerentemente. Então, deixa eu parar aqui de. Nossa, eu nem sei onde é que para de compartilhar. Ah, pronto. É, então, qual que era a resposta de Darwin que ele coloca anteriormente aqui no capítulo? Era de não responder e fabricar mais provas. Fabricar mais provas. Era o que ele fazia, né? A gente tem que ter o sangue frio, às vezes ele não tinha, mas a gente precisa ter o sangue frio também de produzir mais provas, né? É o que a gente precisa fazer. Eu já não tenho tanto sangue frio, não, né? O burnout não deixa. Mas é o que ele fez, né? Tanto que tem, no começo do capítulo, um congresso de medicina, não sei se é de psiquiatria, não era, de psicanálise, que o Freud foi chamado, ele não foi, porque ele viu que a votação, ele não tava, a maré não estava para peixe, e o Jung foi, e ele não conseguiu se dar bem na discussão. Eu vou olhar aqui para vocês depois nos parágrafos. O Jung. Freud depois escreve para o Jung falando isso, né? Então, o Freud, quando ele via que ele não estava com a maioria, ele não ia. É um bom senso, né? Mas assim, aí o que acontecia quando ele via nessa resistência? Tem que o finalzinho também que eu quero ler para vocês. Ele não era assim, como fala, inocente, mas também ele defendia a psicanálise quando ele podia, né? Ele estava acostumado com a oposição pelo fato de ser judeu, e isso fez a psicanálise sobreviver até hoje. Porque se não fosse isso, talvez ele não tivesse essa coragem que ele teve. E a gente não estaria aqui fazendo isso, né? E também a gente não ia, né, como é que fala? Bancar a verdade, né? Não ia ter essa autenticidade que a gente tem. Então, vou ver aqui o tanto que é interessante. Ele aconselhou uma pessoa aqui, quando foi fazer uma conferência, o que ele tinha que falar para os conferencistas, que eu penso que isso vale até hoje, porque os psicanalistas, por mais que e hoje tem mais estudo quantitativo e tudo, mas como a psicanálise é muito singular, eu vejo que isso que vale até hoje, né? Pelo menos para mim, que nem comecei quase, né? Eu vou olhar aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Essa parte aqui, deixa eu pôr meu óculos. Ah, no final, eu sempre vou do final para o começo, mas é porque eu achei o mais importante estar no final. Ah, aqui, ó. É um conselho de Freud, esse verdinho. O conselho de Freud, nessas ocasiões, pode ser ilustrado com uma passagem de uma carta aí, gente, eu não sei direito pronunciar, tá? Stark.
que também ilustra a absoluta integridade de seu caráter. Ele estava, fala, né? Nem sempre podíamos recusar convites para ler artigos em reuniões e congressos. Aqui, por aqui em cima. Então, assim, como assim? É, não dava para recusar os convites. Então, como às vezes tinha que encarar, né, as reuniões, então qual que era o conselho do Freud? Abre aspas, que sua tarefa no Congresso holandês não será fácil. Permita que eu expresse minha opinião de que ela poderá ser realizada de uma forma melhor do que a que o senhor propõe. Sua ideia de convencer a sociedade ou persuadi-la pela sugestão tem duas coisas contra ela. Em primeiro lugar, ela visa algo impossível. Em segundo, afasta-se do protótipo do tratamento psicanalítico. Agora vem o amarelinho aqui. Na verdade, temos de tratar os médicos da mesma maneira como tratamos nossos pacientes. Portanto, não por sugestão, mas provocando suas resistências e o conflito. Além do mais, nunca se consegue mais do que isso. Quem chegar a ultrapassar o primeiro não das repressões e em seguida o segundo e o terceiro, atingirá uma relação autêntica com as questões relevantes da psicanálise. O resto permanecerá atolado nas resistências até que se modifique pela pressão indireta do crescimento da opinião pública. Penso, portanto, que se deve ficar satisfeito em expressar o ponto de vista pessoal e relatar as próprias experiências de maneira tão clara e positiva quanto possível, e não se afligir muito com as reações da plateia. Compilar estatísticas, como o senhor propõe, é impossível no momento. Né? Aí mais para baixo aqui em cinza. Devemos realmente somar maçãs, peras e nozes? Né? Não é necessária uniformidade, né? Aqui está falando, né, como a variedade, né, dos casos, cada um é singular, cada caso é singular, né? Como é que vai somar maçã, pera e noz, coisas totalmente diferentes, fazer uma estatística para apresentar para o público, né? É muito difícil, né, na época assim. E aí, então, essa questão, né? Deixa eu tirar do compartilhamento aqui. É, uma coisa que me lembrou esse parágrafo foi uma palestra que teve na Academia de Letras aqui em Goiânia, é, que estava falando assim, nossa, aqui ficou ruim o áudio, o vídeo aqui. Bom, eu vi uma palestra do Jorge Forbes aqui em Goiânia, né, melhorou, na Academia Goiana de Letras. Ele fez isso, o que está escrito aqui. Por isso que eu falo que é atual, porque foi uma palestra sobre psicanálise e literatura. Então chegou num público que é muito acostumado com literatura, mas não com psicanálise. Então era um público muito burocrático, muito formal. E aí chegou lá, é, tudo muito calculado. Chegou lá, não pode usar celular, não sei o quê, um monte de não, um monte de proibição. Aí já chegou quebrando o protocolo com tudo, né? Assim, não, vou precisar o celular, falou com a banca, ó, vou usar o celular aqui, você me permite, tudo. E aí fez de um jeito assim que despertou as resistências, quebrou o que se esperava, né? O padrão, para depois colocar algo novo no lugar, que é o que a análise faz, né? Então, assim, é de se esperar, que, como o Freud colocou aí, ainda mais a plateia que não está acostumado com
as novidades, né, da psicanálise, uma reação, né, diferente. Mas depois houve uma aceitação, né? Então, assim, que eu achei interessante, né? Não é sugestão, né? Não é comprem a psicanálise. Não. Acaba mexendo mesmo com a própria resistência da pessoa. É, não é botar algo por cima do que já está lá, né? É mexer mesmo com as coisas ocultas, inconscientes. Então, agora sim, eu vou colocar assim, para a gente finalizar, caracterizar como que eram essas oposições e como que eram as respostas um pouco mais de perto, para a gente encerrar. Aqui, vou voltar no começo para a gente dar uma passada. Coloquei coloridinho, assim, para ficar mais fácil. Então, aqui. Então, era o que eu falei, a maior parte era psiquiatra e neurologistas alemães. Então, o que que eram? As emoções mais angustiantes que os agitavam. Então, o que acontece? Era muita coisa, mas apenas uma pequena parte, tá aqui, ó, apenas uma pequena parte do fluxo vazava para os periódicos científicos. Então, nem tudo aparecia nas publicações, apenas uma parte era que aparecia nas publicações, né? Então, a intensa onda de hostilidade que saudou a obra de Freud, né? E aqui é o Ernest Jones, que é o biógrafo do Freud falando, né? Então, essa onda de hostilidade, ele, aqui, ó, passei por ela, por essa onda de hostilidade. Não apenas na América do Norte e depois na Inglaterra, mas também na Alemanha. Então, ele sentiu isso em todos os congressos internacionais que ele foi, nos quais as ideias maléficas de Freud eram o elemento principal das conversas e com frequência das discussões oficiais também. Isso era uma dificuldade. Aí falou a segunda dificuldade, qual que era, né? Aí falava, né, que era aquela obcecada por sexo, né? Como as pessoas falam que era a obsessão, né? Com que deturpa, né? Como se fosse pornografia, essas coisas, né? E não uma coisa séria, né? Que é a dificuldade de lidar com a sexualidade. Então, no entanto, isso é o que esse estigma teria significado 40 ou 50 anos atrás. Ele está falando, mas é bem antes, né? No começo, 1900 e pouquinho. E ele faz, ó, nessa época, Freud e seus seguidores eram encarados não apenas como pervertidos sexuais, mas também como psicopatas obsessivos ou paranoicos. E a combinação era considerada um perigo real para a comunidade. Então isso foi ampliado, né? Foi ampliado. Né? E aí sim, aí juntava tudo também, né? A questão de tempo, como que era encarado isso no tempo? Aí juntava preconceito político, juntava a questão também de diferenças regionais, aí eles falavam que os vienenses eram mais perturbados sexualmente do que os alemães, era uma confusão, né? Aí Freud respondia, porque ele defendia os vienenses. Era uma maior confusão, gente. Aí o mundo continua assim, né? Fofoca é o que não, é o que não falta, né? É. E aqui, ó. Num congresso de neurologistas e psiquiatras alemães realizado em Hamburgo em 1910, o professor William
Você lê isso aqui. Tá? Deu violenta expressão ao estado de alarme quando as teorias de Freud estavam sendo mencionadas, batendo com a mão fechada na mesa e gritando: este não é um assunto para discussão em uma reunião científica, é uma questão de polícia. De modo semelhante, quando Ferenc leu um artigo perante a Sociedade Médica de Budapeste, foi informado que a obra do Freud não passava de pornografia e de que o lugar apropriado para o psicanalista era a prisão. A única ação policial jamais tomada, porém, a de Boston, em 1913, foi evitada no último momento. Aqui que eu falei que questão da polícia, né? Quase que o que aconteceu, prisão aqui em Boston, mas não chegou a ter. Então, eles já estavam considerando caso de polícia aqui, 1910, 1913. Aqui, ó, no Congresso Neurológico de Berlim, 1910, o professor Oppenheim, famoso neurologista e autor principal dos manuais sobre o assunto, do manual, principal manual, propôs que se fizesse um boicote a toda instituição onde as concepções de Freud fossem toleradas. Aqui, a primeira vítima material ocorreu na distante Austrália, onde um clérigo presbiteriano, Daniel Fraser, teve de ó, o ato falha, deixar o ministério religioso em virtude de sua simpatia pela obra do Freud. Aí, ó, até na igreja, principalmente. No mesmo ano, 1908, fui obrigada a afastar-me de um cargo neurológico em Londres por fazer indagações sobre a vida sexual dos pacientes. É o próprio Ernest Jones, que é o biógrafo aqui desse livro, do Freud. Então, é para você ver, né? Se as coisas são questionadas, perde-se o cargo. E se perde-se o cargo, você sabe que é verdade, né, gente? Não vai longe, não. Eu perdi o meu. Não é? Trabalhar no conselho de psicologia. E por que eu perdi o meu? O mesmo motivo. É porque eu falei a verdade. Mas, diga-se de passagem, no dia de ontem à noite, caiu na minha conta a indenização, porque o juiz reverteu a justa causa, ganhei minha ação trabalhista e o conselho de psicologia foi condenado a me pagar, porque ele foi responsável pelo meu burnout. Isso ninguém tira de mim. Aqui, vou retomando. Em 1905, quando foram publicados 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade e a análise de Dora, essa atitude de silêncio logo se modificou e os críticos assumiram uma linha mais ativa. Uma coisa boa, né? Alguma coisa começa a ficar diferente, né? Aqui que eu tava falando de que silêncio aqui, deixa eu ver. Que é uma coisa assim, tem uma fase de isolamento, silêncio, tem a fase de crítica, que tem uma parte que Freud fala que ele prefere ser criticado do que o silêncio. Porque quando é criticado, pelo menos é notado, e é o que eu falo. Quando é criticado, quando é demitido, quando acontecem essas coisas, é porque a verdade tem verdade por trás. Está acontecendo algo, não é? E aí é isso que ele falou aqui, ó. Ele comentou, aí, ó, comentou com um de seus pacientes preferidos. Eu nem sabia que o Homem dos Lobos era um de seus pacientes preferidos. Comentou com o Homem dos Lobos, que é um de seus pacientes, que a oposição aberta e mesmo o insulto era muito preferível a ser silenciosamente ignorado, né? Então, aqui aí tem muitas coisas aqui, ó. Ai, esse nome aqui também não sei ler, Gustav Aschaffenburg, Aschaffenburg, em um congresso de Baden-Baden em maio de 1906, né? Também criticou. O método de Freud está errado, na maioria dos casos,
é passível de objeção em muitos e supérfluo em todos. Mentira. Era um método imoral e, de qualquer modo, baseado apenas em autossugestão. Aí veio outro, Roche, uniu-se ao ataque. Segundo ele, a psicanálise era um método mau, proveniente de tendências místicas e cheio de perigos para os médicos. Era incorrigível e unilateral. Jung respondeu a essa explosão no periódico que publicou, mas de maneira não muito eficaz. Que no mesmo ano, Oswald, Oswald Bunk fez grande barulho, citando a primeira denúncia devastadora contra Freud, que Ridger havia publicado 10 anos antes sobre a contribuição de Freud para a teoria da paranoia. Nenhum alienista, nisso eu baixei o livro do Machado de Assis, hoje, o alienista, por causa disso aqui. Eu não li ainda não, gente, eu vou ler, depois eu comento com vocês. Que é o Celton Mello é doido para fazer um vídeo sobre isso aqui, um filme sobre isso aqui. Aí ele comentou que nenhum alienista podia lê-las sem sentir uma real sensação de horror. Nossa, as críticas aqui. A base para esse horror estava no modo como Freud dava grande importância a um discurso paranoide sem nexo, com alusões sexuais a incidentes puramente acidentais, que mesmo não inventados, eram inteiramente sem significação. Tudo isso não podia levar a nada, além de uma psiquiatria simplesmente horrível de velhas comadres. Essa citação seria novamente desencavada dentro de outros 10 anos pelo professor von Luschan. Gente, perdoa aí os erros. De Berlim. Então, o que, que eles criticavam? A questão de associação livre, que os atos falhos, não existe isso de ter sentido, que uma coisa que se erra é acidental, não existe sentido nenhum, não tem essa ligação entre inconsciente ou consciente que seja, que a gente sabe que tem entre as ideias, né, que se ligam no consciente e no inconsciente, que é a base que a gente vê na psicanálise, né? Então eles falam que isso daí é uma invenção, né? O que era a crítica na época, né? Enfim. Aqui está falando em cada lugar, né? O que está falando aqui, tá? Eu vou passar mais batido porque é muita coisa, né? Que está falando o Congresso Internacional de Psiquiatria e Neurologia, Amsterdã, 1907. Outro simpósio. Aí aqui fala muita coisa. Mas era mais ou menos nessa linha, né? Falta de validez no método, né? Aí uns proibir seus pacientes de mencionar qualquer aspecto sexual. Aqui, aí que tinha gente questionando os casos de histeria também. Se era ou não ligada no. Ah, esse aqui é o caso que eu falei. Do congresso que o Freud não foi e que o Jung foi, né? Foi isso. É esse aqui, a Schaffenburg, né? Ele questionou, então, a falta de validez do método de Freud, porque cada palavra isolada era interpretada em sentido sexual. Nananana. Batendo no peito, num gesto de supremo decoro, asseverou como ele proibia seus pacientes de mencionar qualquer aspecto sexual.
Aí, ó, como é bem sabido, Breuer e eu publicamos um livro alguns anos atrás. A, a, a Schaffenberg falando, né? Que publicou um livro com Breuer, né? Aí entra o Jung, né? O Jung entra. O Jung disse em sua locução que tinha achado que as conclusões de Freud tinha achado as conclusões de Freud corretas em todos os casos de histeria. Infelizmente, Jung cometeu o erro de não calcular o tempo de seu artigo e de se recusar a obedecer os repetidos sinais do presidente para encerrar. Então, ele passou do tempo de explanação e aí saiu rápido da sala com o rosto ruborizado de raiva. Então, acabou que a plateia, né, pela cara da plateia que se colocou aqui, ele não teve um resultado bom na defesa dele. E foi isso. Então. É isso, gente. O que ele está falando aqui tem muita coisa. Então, assim, mas a gente já caracterizou aqui como eram essas oposições. Era uma tristeza, né? Aqui, outro que perdeu um cargo, Wulff, Wulff, é outro que perdeu seu cargo em Berlim. Então, era muita coisa, assim, que aconteceu. Aqui, América do Norte, tá? A louca epidemia de freudismo que agora invade os Estados Unidos. Então, na Associação Neurológica Americana, em Washington, com Joseph Collins também, que fez essa oposição. Ataque pessoal a Putnam, que tentou defender também a psicanálise. A Sociedade Médica de Hamburgo, também em 1910 aconteceu isso. Né? Seus métodos eram, o Freud, né? Interpretação do sonho. Seus métodos eram perigosos, pois simplesmente criavam ideias sexuais em seus pacientes. Aqui, ó, outro falou, Tromner fez a original crítica de que não podia haver fatores sexuais na histeria, já que a maioria das histéricas eram frígidas, dos histéricos. Então tinha muita coisa. Teve um aqui, que ela é interessante, ele fez uma questão, ver se eu acho aqui, que é o professor Robert Sommer. Fez um violento protesto contra a ideia de as neuroses terem etiologia sexual. Então, o principal ataque é que a origem das neuroses não era sexual. Eles queriam falar que as crianças não tinham nada disso, não. Que não, na sexualidade infantil não originava trauma nenhuma, que não tinha nada a ver, né? Aqui também teve um que questionou um paciente, vamos ver se eu acho aqui. Bom, bom, só encerrando, é porque tem muita coisa. Acho que teve um dos oponentes que questionou, parece que eu tinha uma histérica lá, ou um histérico, e aí que ele foi questionou lá, assim, um cara que tinha a tara de ficar levantando a saia das mulheres. Aí ele falou assim: não, vou provar que isso não é nada sexual. Você também levantar a saia da sua mãe, de suas irmãs, e de todas as mulheres, das mais velhas, de todas. Sim, de todas. Ah, então, não é sexual. Pai. Então, assim, a gente vê que tinha uma generalização, uma coisa assim, que chegava a ser meio burro, né? Assim, argumentos assim, totalmente inválidos. Que é o que tem aqui no final. Um que falou do caso Dora e falou que ela tinha 14 anos, sendo que ela tinha 18. Então, são argumentos, só que assim, né?
A gente vê nos dias de hoje, tem alguns argumentos que, se a pessoa coloca na cabeça que não é, mesmo tendo milhões de provas mostrando o contrário, se na cabeça dela não é, não dá para. Como é que vai reverter isso, né? Então, como diz o Freud, né? Compilar estatísticas é impossível no momento, né? Com ou sem estatísticas, a pessoa não vai deixar de pensar aquilo, né? É. Aí eu termino aqui dizendo que a última frase que o Freud coloca nessa parte aqui, né, sobre quando se faz uma conferência sobre psicanálise, né, que é muito singular e é muito interessante. Tem uma parte aqui que se coloca assim, que quando se faz a conferência, na verdade, as resistências que são levantadas são as mesmas que são levantadas com um paciente em análise, né? São parecidos, né? Então, por quê? É difícil uma pessoa querer olhar, né, para coisas ocultas. Então, é isso, né? Que as nossas falas possam alcançar de um jeito, pelo menos, interessante, né? As nossas verdades, que elas se desvelem, né? De um jeito, pelo menos, interessante, né? Até a próxima, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.